a Brasel tem uma posição muito firme e contrária ao passaporte vacinal. Primeiro, porque a gente não vê muito sentido nele, especialmente no Brasil. As comparações com países de fora são muito indevidas. Por exemplo, Nova York teve uma repercussão muito grande, a passagem do presidente por lá e os restaurantes não podendo receber pessoas do lado de dentro sem comprovar a vacinação. Os Estados Unidos é um país que vive com uma população muito arredia com a vacina, 75% apenas, em alguns lugares apenas 50% desejam se vacinar, contra o Brasil, que já superou 95% da população adulta com mais de 18 anos, tendo tomado pelo menos a primeira dose. Então, é uma situação muito diferente. Também nos preocupa a questão do... Eu mesmo agora vou fazer uma viagem para fora do Brasil em novembro, fui entrar no aplicativo do Ministério da Saúde e não tinha o registro ainda da minha segunda dose, que foi tomada em julho. Então, há muitas falhas de registro. E o pior de tudo, a possibilidade do tiro sair pela culatra. Você imagina numa fila de um fast food, você ali parando todo mundo para pedir a quem possa ter ou não acesso a esse passaporte para comprovar, ou mesmo no restaurante. Nós vamos promover aglomerações, nós vamos promover questões do tipo de separar o brasileiro de primeira categoria do de segunda categoria, porque nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem como comprovar que tomou essa dose, e ainda situações do tipo, como nós estamos agora num debate com quem financia a grávida afastada do trabalho porque ela não pode durante a pandemia, e aí um dos pontos que aparece lá é que algumas grávidas sequer podem vacinar. E aí como é que funciona essa pessoa que não pode vacinar ou que a vacina ainda não chegou na sua região? Eles vão, por exemplo, para um grande centro de São Paulo e não vão poder se alimentar? E mais grave, sob o ponto de vista de política pública, a nosso ver, é a sinalização inadequada de que uma dose possa ser suficiente para imunizar as pessoas. Não, nós precisamos lutar pela segunda dose, nós precisamos lutar pelos protocolos e jamais passar a sensação de segurança de que eu tenho uma primeira dose, eu estou sem risco. O próprio ministro é o exemplo que você citou, Constantino. Mesmo vacinado, pegou o vírus. A vacina não impede a contaminação. Ela, graças a Deus, ela praticamente elimina o risco de morte, fica muito pequeno, reduz o nível de internação, mas não é um passaporte de posso fazer o que for. Então, nós seremos sempre contrários a isso, nós não vamos desistir. Tem muita gente que, às vezes, nós acabamos de viver uma situação na cidade do Brasil que um prefeito não impôs o passaporte, mas quis impor esse passaporte para liberar dos 60% a 100% dos usos dos bares e restaurantes. Muitos empresários dizem, opa, vamos aceitar isso, que é melhor do que os 60%. Não, não é melhor. O melhor é a gente trabalhar com a ciência, discutir os números e caminhar para uma normalidade consciente, respeitosa com todo mundo. Paulo, fala rapidinho do passaporte sanitário. Eu sou absolutamente contra, acho duplamente absurdo, né? Primeiro porque aniquila liberdades fundamentais, direitos fundamentais, e depois porque a pessoa vacinada, ela se infecta, ela adoece, ela transmite a doença. Se a gente olha os dados de Israel, você vai ver uma altíssima taxa de vacinação, né, entre toda a população e uma altíssima taxa de infecção. Mas essa ameaça está sempre por aí. Se não me engano, 250 cidades mais ou menos no Brasil já adotaram, não sei se mantém ainda, o passaporte sanitário. Mas há sempre essa ameaça de novas medidas restritivas, de novos fechamentos, dependendo do que virá pela frente, da vontade dos nossos governantes, né, governadores e prefeitos principalmente.